Senhor Jabor, e toda a massa manipulada pela turma que ele faz parte. Venho por esta esclarecer um pouco as falsas dúvidas criadas pelos comentários tendenciosos desta figura de grande genialidade, a serviço da corrupta mídia brasileira. Para começar, o senhor perguntou, o que provoca o ódio pela cidade? Compara os manifestantes aos bandidos que atormentaram São Paulo e ridicularizou os 20 centavos de aumento das passagens. Vamos pela matemática, 20 centavos de ida, mais 20 centavos de volta, somam 40 centavos por dia, o que dá no final de uma semana de 6 dias R$2,40. Pois na vida real as pessoas trabalham de segunda a sábado para cumprir as 44 horas semanais da CLT. Em um mês, a soma chega a aproximadamente R$10 a mais, no bolso de quem ganha um salário de menos de R$700 para sustentar a família. Mas este não é o seu caso e nem sua preocupação, a Globo até motorista há de lhe pagar. Se isto não justifica as manifestações, posso listar aqui mais uma dezena de razões. Mas vamos devagar, primeiro vamos falar das depredações. Vamos pensar como os empresários e políticos. Já que as manifestações são inevitáveis e como desta vez o povo está buscando fazer certo e pacificamente, vamos infiltrar gente nossa no meio das manifestações e botar eles para quebrar tudo, e poder dar à polícia um motivo para baixar a porrada, e para a mídia um motivo para falar mal, e para a classe média um motivo para não apoiar. Realmente estamos falando do geral. É lógico que temos extremistas, mas qual grupo não tem os seus? Na classe média tem gente querendo matar os manifestantes e arquivar o processo. Quando o senhor fala que os filhos da classe média que estão lutando, eu concordo em muito, a grande maioria o são, e temos que dar graças a Deus que eles, mesmo tendo uma condição de vida melhor que a maioria, ou talvez por isso mesmo, tenham aprendido em escolas particulares, e em casa o senso crítico e valores morais necessários para enxergar a necessidade de um levante popular para acabar com a farra de imoralidade que estamos vivenciando hoje em nosso país, bem como em outros lugares do mundo. Em alguns lugares, até mesmo os pobres policiais mal pagos estão se juntando ao povo, e cobrando do governo melhores condições de vida. Nossos motivos são tão válidos como os da Turquia, se não mais. Não temos escolas, nem educação, não temos hospitais, muito menos saúde. Não temos boas estradas nem transporte, não temos justiça para todos, apenas leis para os pobres. Enquanto o povo morre de fome ou sendo assaltado pela miséria nos sinais, o governo gasta milhões com estádios de futebol e Olimpíadas. E engana o povo com bolsas esmolas ao invés de capacitar os jovens para trabalhar dignamente. Importar médicos de outros países é fácil, quero ver formar os seus e valorizar para que eles não saiam do país. Estes sim são nossos perigos no horizonte, e não sua fuga de capital e inflação de juros e dólar. A inflação está nos corroendo há anos, mas com pão e circo em dia o povo mal nota, afinal de contas a novela está quente, e o Mengão está ganhando. Como o senhor pode ver, nós temos motivos sim para lutar, e é por muito mais do que 20 centavos. A PEC 37 é um outro absurdo sim, e terá sua vez nas manifestações, e não venha dizer que somos revoltosos de classe média. Somos um povo cansado de ver a miséria em nossas portas, pois sair de casa de barriga cheia, e ver a fome do outro lado da rua, não nos deixa felizes, mas sim com vontade de mudar isso. Pagamos mais impostos que qualquer outro país do mundo, e temos em retorno a pior educação e saúde. Vocês realmente achavam que esta apatia do povo seria eterna? Nós merecemos mais que isso. Vamos fazer direito o que nossos pais não conseguiram na década de 80. Vamos recriar nossa democracia, com os interesses do povo em primeiro lugar. Vamos fazer as autoridades entenderem que estão aqui para nos servir e não para nos explorar. E boa sorte para vocês velhos reacionários. Sua hora vai chegar.